Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje para gravar mais um webinar para vocês. A nossa convidada de hoje é a Ingrid. Ela é química, especialista em projetos de pesquisa, fundadora da empresa Biochemie. É uma empresa que prepara cientistas para o mercado de trabalho. A Ingrid é colunista da revista Analítica e da revista Newslab. Ela tem a seção blog dos cientistas. Lá ela escreve bastante a respeito disso também, muitas dicas para quem está começando nessa área. Ingrid, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer estar falando com você aqui pessoalmente, ainda que online, mas é um pouquinho mais pessoalmente do que a gente está acostumada, né? Muito obrigada por ceder o seu tempo e o seu conhecimento para nós. A palavra está com você. Olá, Luciene, muito obrigada pelo convite para participar desse webinário com vocês. Estou bastante feliz e animada para compartilhar o meu conhecimento e validação de métodos analíticos. E alô, todos os cientistas da internet, sejam todos bem-vindos ao nosso webinário, onde a gente vai descobrir os principais aspectos da validação de métodos analíticos e também os principais pontos críticos que estão envolvidos dentro de um processo de validação, que ao contrário do que muitas pessoas acham, que a validação é só estatística, existe todo um embasamento científico e teórico por detrás que é necessário a gente entender e saber também como vai ser a sua aplicabilidade conforme os problemas que a gente vai enfrentando no nosso dia a dia. E para quem não me conhece, né, acho um pouco difícil alguém ser da área científica e acabar não me conhecendo, porque eu sou digital influencer no LinkedIn, eu ganhei alguns prêmios, também fui reconhecida tanto pelo Grupo Meta, o Instagram, Facebook, como também pelo TikTok. Eu sou a Ingrid Ferreira Costa, como a Luciene já me apresentou, eu sou fundadora e CEO da Biochemie. E eu trabalho tanto na parte de química, sou especialista em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e também atuo na parte de marketing. E eu tenho experiências profissionais principalmente focado em desenvolvimento analítico e controle de qualidade. Então, todos os perrengues que vocês pensarem em validação de métodos, eu já passei, desde a área acadêmica até chegar em algumas aplicações mais específicas dentro do nosso mercado. E o principal propósito hoje da gente falar nesse webinário é exatamente esses pontos críticos, é a gente entender quando utilizar um caso e quando utilizar o outro, porque uma ferramenta estatística ela é tão importante e porque a outra não é aplicada em algum caso. Então, iremos discutir cada um desses pontos conforme a gente for avançando no nosso webinário. E caso vocês tenham alguma dúvida também, vocês podem me procurar, podem deixar também aqui no chat do vídeo que eu vou acompanhando e respondo vocês também. E para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a Biochemie, nós somos uma empresa que prepara os cientistas para o mercado de trabalho. Acreditamos que as hard skills elas precisam serem mais desenvolvidas para o mercado de trabalho do que a gente vê hoje nas instituições de ensino, que não fala tanto sobre análises instrumentais, química analítica avançada, garantia da qualidade, como é feito um controle de qualidade também. Então, a biochemia ela nasceu para resolver esses problemas de química, biotecnologia e ciências da vida também, a partir de cursos tanto online quanto presencial, né? Por enquanto, os nossos cursos presencial estão apenas localizados aqui em São Paulo, na região da Avenida Paulista, que é onde a gente atua. Em contrapartida, estamos com um planejamento interno de, quem sabe, realizar em outros estados também, mas a gente tem um online para suprir essas barreiras que é geográficas de alguns alunos que estão em outros estados e até mesmo outros países. Também trabalhamos com treinamentos em company, consultorias e gerenciamento de marcas, onde eu trabalho, né, gerenciando algumas marcas, algumas que eu sou digital influencer e que as pessoas acompanham aí nas redes sociais,
Só que eu também trabalho em alguns projetos visando o planejamento estratégico de marketing dessas empresas, né, onde não aparece a marca da Biochemia, onde não aparece a cara da Ingrid, mas também como uma forma de desenhar esse marketing de forma mais estratégica. E agora, né, vamos iniciar o webinário sobre validação de métodos analíticos. Antes de mais nada, a gente precisa diferenciar o que é o desenvolvimento, o que é uma otimização e o que é uma validação de métodos. Quando eu estou falando do desenvolvimento de métodos, eu estou falando de uma pergunta que ela precisa ser respondida, sendo que essa pergunta ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Só que dentro da qualitativa eu preciso tomar um pouquinho de cuidado, porque além da gente saber na qualitativa se ali tem ou não a presença de algum analito, considere analito como a substância química que eu quero analisar, eu também posso considerar como análise qualitativa questões ali estruturais, quando eu quero saber como as ligações químicas são formadas, se eu quero entender se ali tem realmente aquela molécula e como se deu a formação dela. Então, eu estou fazendo uma elucidação estrutural para entender a estrutura daquela molécula e também estudar outras propriedades físico-químicas que podem influenciar naquele produto que vai ser produzido. Nesses casos, eu tenho que ter uma atenção maior, porque quando eu falo de validação de métodos para questões estruturais, eu não estou falando apenas do uso de um único equipamento. Eu vou precisar de, às vezes, um conjunto de técnicas analíticas para me ajudar a chegar naquela conclusão, se realmente é aquela substância química e se ela realmente está sendo ligada e formada daquela forma e não de outra. Então, até o processo de validação e os parâmetros que a gente vai escolher são totalmente diferentes. E já quando a gente fala da otimização, né? Porque aí o desenvolvimento é responder aquela pergunta analítica. É o que tem, quanto tem, ou por que a estrutura é formada daquele jeito e não de outro. Já quando a gente vai para a otimização, a gente vai corrigir alguns detalhes, né? Considerando que dentro de um desenvolvimento, a gente tem dois tipos de erros. A gente pode ter um erro que a gente tem o controle e que a gente consegue corrigir na otimização. Por exemplo, se tratando de um método cromatográfico, corrigir o tempo de retenção, corrigir e melhorar um pouquinho a seletividade, escolher uma coluna que vai atender melhor, alterar o fluxo, alterar o pH. Então, são correções que vão me ajudar a chegar ali em um resultado mais preciso e confiável. Já quando eu estou falando da validação, é quando eu pego todas as informações do desenvolvimento e da otimização e falo, olha, eu já corrigi os erros que eu poderia controlar. Só que agora eu vou estudar estatisticamente se os erros que eu não consigo controlar, que estão atrelados ao analista e ao equipamento, mesmo assim, eu vou ter resultados que são precisos e confiáveis. Todo equipamento tem algum erro atrelado a ele. E todo analista também não vai fazer as coisas 100% nunca, porque não existe 100%. E cada vez que ele fazer uma repetição do ensaio, vai ter sim um erro que vai estar associado àquele resultado analítico que ele gerou. O que a gente não pode é deixar de considerar se aquele erro está dentro da faixa estabelecida. E esse erro a gente encontra aqui, a partir de estudos de alguns parâmetros estatísticos que pertencem à validação, para a gente ter certeza que mesmo com essas variações do analista e do equipamento, que a gente não consegue controlar, a gente vai conseguir resolver aquele problema analítico e chegar numa resposta confiável.
Então, muitas vezes eu vejo as pessoas confundindo, né? Elas achando que a validação de um método é o desenvolvimento. E, na verdade, se você fez um bom desenvolvimento e uma boa otimização, muito difícil você vai precisar, na validação, recorrer ao desenvolvimento e otimização de novo. Tanto que boa parte dos métodos que eu desenvolvo aqui na biochimia é muito difícil a gente retornar. Na verdade, só teve um caso que aconteceu e era porque a amostra era complexa. A gente estava trabalhando com uma fruta. E para quem não sabe, né, quando a gente trabalha com amostras complexas, principalmente biológicas, a gente acaba tendo essa dificuldade porque tem substâncias químicas primárias e secundárias que vai variar conforme o manejo, conforme o lote, conforme o cultivo. E isso vai requer que a nossa validação ela seja feita muito mais criteriosamente do que considerando uma amostra que é simples. Então, né, nesses casos, é necessário, sim, a gente trabalhar com a otimização e a validação lado a lado. Só que é importante falar que enquanto no desenvolvimento, na otimização, a gente não tem um roteiro do que fazer, né, que muitas vezes as pessoas procuram uma receita de bolo, já aqui na validação a gente tem sim, né, uma avaliação sistemática e documentada do que a gente vai fazer. E é por isso que o planejamento ele é tão crucial, porque o planejamento vai definir quais os critérios a gente vai adotar no nosso dia a dia e para aquele método, né? Por mais que a gente vê aí nas normativas que tem vários parâmetros, não significa que todos os parâmetros vão ser aplicados para todos os métodos. Um outro conceito também que é muito comum aparecer, principalmente quem trabalha com a ISO 17025 e outras normativas oriundas aí do Inmetro e SEGECRE, eles falarem da verificação do método. Então, muitas pessoas não estão preparadas para essa resposta, né? Mas uma verificação do método se trata de uma validação parcial, sendo que essa validação parcial ela vai nascer a partir de um planejamento. Quando a gente define quais são os parâmetros que serão avaliados numa validação completa, a gente sabe quais são os critérios mais críticos. E que se eu fazer alguma mudança naquele método, naquele equipamento, naquele analista, pode ser que eu influencie o resultado final. Então, quando eu faço isso, eu vou ter que fazer uma verificação, que nada mais é do que uma validação parcial, da escolha dos parâmetros críticos que eu vou ter que refazer. E aí surgem algumas dúvidas a respeito dentro de um laboratório. Qual que é a frequência que eu vou fazer essa verificação do método? Aí vem a garantia da qualidade para definir isso em parceria com os analistas do laboratório, sempre entendendo quais são essas dificuldades, para montar esse programa de atualizações e de revisão dos métodos existentes. Então, é importante que pelo menos uma vez no ano a empresa tenha essa consciência, mas também saiba que se durante esse um ano e outro você tenha mudado uma coluna, tenha mudado o analista, tenha mudado algum fator que é crítico para aquele método, é que você faça essa verificação do método para você ter certeza que o resultado que você está chegando ele é preciso e confiável. E às vezes, né, as pessoas falam assim: o meu analista, ele tem 20 anos de experiência, eu confio no que ele está fazendo. Na maioria dos casos, isso sempre acontece. E às vezes a pessoa fica caçando problemas ali no método, quando na verdade o problema não está no método, está no analista. Então, é muito importante que a pessoa sempre busque por atualizações, sendo que essas atualizações elas precisam ser
sempre pensando na parte pré-analítica, como também na parte analítica. Quando eu falo pré-analítica, eu estou falando de uma pessoa que compreende documentações, que sabe interpretar as especificações daquele produto. E quando eu falo da parte analítica, eu estou falando de uma boa pipetagem, de uma lavagem de vidrarias, da pessoa entender também, né, que alguns equipamentos a gente trabalha com quantidades muito pequenas e que qualquer falha a mais que ela tiver no desenvolvimento ali do procedimento, ela vai prejudicar a qualidade do resultado analítico. Então, 2 pontos críticos que eu sempre falo, né, que eu sempre observo como erro, é tanto no preparo de soluções, na pipetagem, até mesmo os cálculos de diluição, como também, né, coisas mais básicas como você pesar corretamente, né, as boas práticas de pesagem ali na balança analítica e também a lavagem de vidrarias. Tanto que quando a gente fala de desenvolvimento e validação de métodos de agroquímicos, que a gente tem lá a norma da BNT, eles deixam claro, né, que a lavagem de vidrarias é um ponto extremamente crítico. Até porque, dependendo do agroquímico, ele vai ali fazer um ataque químico naquela vidraria e você vai gerar vestígios que vai levar até o final da sua análise. Aí, por conta disso, vai influenciar o seu resultado final. E aí as pessoas elas ficam em dúvida, tá? Se a validação é para certificar o resultado final e eu não estou chegando, significa que o problema é o equipamento, o método que eu desenvolvi. E na maioria das vezes não é, né? E a gente percebe isso na validação, por quê? Porque aqui a gente vai desafiar o método. Então, a gente vai colocar aquele método para fazer várias atividades que a gente quer avaliar dentro desses parâmetros aqui que eu estou mostrando para vocês na tela, que a gente vai falar de cada um deles daqui a pouquinho, e que vai ser influenciado conforme o método que a gente está trabalhando e a nossa capacidade também de avaliar. Quando eu falo de uma validação total, eu estou falando do estudo de todos os parâmetros analíticos que estão existentes nas normativas vigentes, que são esses aqui que vocês estão vendo na tela e que, como eu falei, a gente vai conversar de cada um deles. Em contrapartida, eu tenho que tomar muito cuidado, porque cada norma tem um significado diferente para cada parâmetro. O maior exemplo disso é quando a gente compara, né, a Anvisa com o Inmetro. A Anvisa, quando ela fala de seletividade, ela fala do efeito matriz, que a gente precisa fazer também, e ela fala da pureza do pico também. Só que quando a gente vai para a seletividade lá do Inmetro, só a pureza do pico não é considerado como seletivo. A gente precisa, além de certificar no equipamento, fazer todo um estudo estatístico para comprovar a seletividade, além do efeito matriz. E quando não está disponível analito, a gente também tem outras possibilidades para serem avaliadas. E aí acaba gerando confusão, porque existe alguns laboratórios que desenvolvem métodos, né? E não tem um padrão, principalmente quem trabalha na parte biológica, né? Quem trabalha com hormônios, proteínas, às vezes você não tem um padrão, porque o seu laboratório é o único que faz o desenvolvimento, a validação daquele método. E às vezes a sua empresa ela é responsável pela fabricação sintética, né? Tanto daquela proteína quanto daquele hormônio. Isso acontece muito em startups que estão dentro de universidades. E aí não tem jeito, porque antes de você pensar numa validação, você tem toda a caracterização do padrão. E para você caracterizar um padrão hoje, não é barato, né? A gente está falando aí de, no mínimo, um investimento de R$20 mil ao mais barato, né? Então, não tem como fugir.
E considerando, né, que se você for utilizar um equipamento de cromatografia e a gente precisar da técnica de LC-MS, que é a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, esse valor vai se tornar mais caro ainda, tá? Podendo chegar a uma caracterização até mais de R$100.000, dependendo do caso e da complexidade. Sem considerar que para a caracterização do padrão também é necessário a gente conhecer algumas propriedades físico-químicas para entender como o desenvolvimento de método vai ser feito. Então, as pessoas, às vezes, elas ficam olhando apenas para os parâmetros do equipamento. Só que a verdade é que quem manda na separação é a molécula. Então, se eu não conheço as propriedades físico-químicas, esquece que eu não vou conseguir fazer nem 1/3 das coisas corretamente. E aí tem muitos laboratórios que trabalham na tentativa e erro, né? Vai tentando ali, estudar parâmetro até dar certo. Aí depois, né, entra em contato comigo para me contratar para fazer a validação. Aí, quando eu tento fazer a validação, cadê os parâmetros? Não tem propriedade físico-química, a gente tenta fazer um planejamento, não dá certo. Mas por quê? Muitas coisas deveriam ter sido pensadas lá atrás. Um outro conceito também é o de validação parcial. A validação parcial, como eu falei para vocês, é quando a gente estuda não todos os parâmetros, mas alguns parâmetros que são críticos. E normalmente, quando a gente fala de uma análise qualitativa, a gente está falando de uma validação parcial. Até porque não tem como a gente estudar todos os parâmetros, né? Se tratando de uma análise qualitativa. Os parâmetros mais comuns que a gente avalia, inclusive quando a gente está falando de uma verificação do método, é a seletividade, a precisão e a robustez. Então, eu queria chamar muita atenção de vocês, porque esses 3 parâmetros, eles não são regras. Eles são uma tendência. Significa que boa parte dos métodos que a gente faz uma validação parcial, a gente costuma trabalhar com esses 3 parâmetros. Vão ser sempre esses parâmetros? Não vão ser. Um exemplo disso é quando eu estou trabalhando, por exemplo, com método qualitativo e eu quero identificar a mudança de coloração, né? Não tem aqueles métodos comuns de química básica que a gente usa um indicador para ver a mudança de coloração, para ver se aquela substância química está presente ou não? Muitas vezes eu não consigo avaliar, por exemplo, a robustez. Muitas vezes a precisão, a repetibilidade, precisão intermediária e reprodutibilidade, ela não vai ser possível. E ela não vai ser possível por quê? Porque não vai fazer diferença, às vezes, a quantidade que você vai colocar de indicador, se a coloração vai ficar mais fraca ou mais forte, o importante é ter aquela cor predominante. E às vezes pode ser que você não tenha nem padrão para fazer seletividade. E aí, nesses casos, a gente precisa estudar aquele método individualmente e criar um documento que a gente chama de adequabilidade analítica. A adequabilidade analítica, ela também é como regrinha aí para alguns outros métodos mais convencionais, como análise de pH, como análise de condutividade. E por quê? Porque não tem como a gente simplesmente validar o método de pH e condutividade quando são informações que dependem do equipamento. Então, falando mais específico aí do pH, o pH eles têm algumas configurações do equipamento e essas configurações vai determinar se é possível ou não a gente medir o pH daquela amostra. Então, a gente tem o sensor, né, que é o pH-metro. E a composição ali daquele sensor vai depender da substância química que você está trabalhando para ver se o material ali ele é compatível com a sua amostra ou não.
Então, quando eu criar um documento de adequabilidade analítica, eu preciso ter essas informações do fabricante, preciso comprovar que a calibração está em dia, assim como a manutenção preventiva também, e as verificações diárias do equipamento, que é quando a gente usa aqueles buffers de pH para certificar se o valor indicado de pH ali do display do equipamento está sendo correto, né? E se não está havendo algum desvio. Então, a gente, além da validação total, parcial, a gente também tem essa adequabilidade, que muitas vezes vem de métodos qualitativos e que essas documentações, elas pertencem ao sistema de gestão da qualidade e que eu preciso também demonstrar isso para alguns órgãos regulatórios. Então, do ano passado para cá, a gente teve uma chuva de não conformidades, principalmente dentro de indústrias farmacêuticas, porque eles acharam que métodos compendiais, principalmente, né, métodos que eram oriundos aí de farmacopeias e outros documentos padrões que a gente considera dentro da indústria farmacêutica, não era necessário fazer uma validação, porque já era um método pronto, né, e que já era utilizado por muitas pessoas, então não era necessário comprovar nada. Só que a verdade é que, mesmo você trabalhando com um pH, uma condutividade, uma diferença de umidade, às vezes você usar só a estufa para ver a diferença ali do valor que você tem daquela amostra para estudo de alguma substância química que pode ser volátil, eu tenho que entender que existem alguns pontos críticos e que muitas vezes eles são do laboratório. Que aí você comprar o equipamento correto, é ter a calibração adequada, é você também certificar das verificações que o laboratório tem que fazer, a manutenção preventiva. Por isso que eu falo, isso daqui não é só um papel da garantia da qualidade. Tem que ter alguém do laboratório também responsável por avaliar esses equipamentos. Até porque se não tiver, até o ponto dessa comunicação de algo estar errado no laboratório, chegar na garantia da qualidade já é um tempo ali que você perdeu, gerando resultados não conformes e que não estava dentro dos parâmetros desejados. É também importante falar, né, que mesmo você fazendo o desenvolvimento, a otimização, a validação e a verificação do método depois, todas essas documentações a gente precisa deixar armazenadas e rastreadas. Então, se eu for lá auditar o seu laboratório, eu vou querer saber aonde estava todo o planejamento, aonde estava a execução e tudo que o seu laboratório está fazendo para otimizar esse método com o passar do tempo e também a questão de verificação. E por que eu falo de otimização conforme o tempo? Porque é muito normal quando a gente trabalha com técnicas analíticas sensíveis, a gente trocar a coluna, trocar o detector, fazer uma reparação, seja nas lâmpadas, seja na bomba, dependendo aí do equipamento que você está trabalhando, que a gente altere um pouquinho a qualidade do resultado analítico por conta de uma variação interna que a gente teve no equipamento. Então, nesse caso, a gente precisa estudar, né, se vai ser necessário otimizar o método ou desenvolver um método novo do zero. Então, a gente precisa se atentar bastante a isso. E é por isso que, quando a gente fala de métodos compendiais, tem essa existência da gente sempre verificar se os métodos eles estão adequados ou não, e principalmente, né, a gente entender como o planejamento foi feito. Porque uma das partes mais importantes, né, da validação é um bom planejamento. Porque no planejamento é onde a gente vai definir o objetivo, o escopo do método, que nada mais é qual é a pergunta que a gente quer responder e por que ela vai ser respondida,
quais são os parâmetros necessários para a gente chegar naquele resultado, quais são os critérios de aceitação. E aí gera uma dúvida também, porque os critérios de aceitação, eles não vêm apenas de normativas, eles não vêm. Quem manda nos critérios de aceitação é a sua empresa, é o seu processo. Se você tem um produto que a Anvisa permite a concentração de até 10 miligramas por ml daquele ativo, isso significa que se você estiver produzindo um que não chega até 10 miligramas por ml, você está fazendo um que é até 2 miligramas por ml, uma concentração menor, significa que o seu critério de aceitação, ele não é aquele 10 que veio ali da Anvisa, ele é aquele 2 que é aquele crítico do produto. E eu estou falando isso para vocês porque isso normalmente não acontece quando a gente está trabalhando com métodos para desenvolver e validar da nossa principal substância química que está ali, que é o nosso ativo. Isso acaba não sendo, né, tão crítico, porque quando a gente vai ali desenvolver um novo produto e submeter para um processo de registro, a gente já sabe que dentro daquele registro vai ter especificação do órgão regulatório da minha empresa e eles vão falar se está inconforme ou não, se é seguro para as pessoas utilizarem aquele produto, para fazer o manuseio ou não. Isso já começa a ser crítico quando eu falo de substâncias químicas indesejáveis. Então, produtos de degradação. Estou falando de alguns subprodutos que podem formar dentro da minha formulação que vai afetar a estabilidade. Eu estou falando também de análises elementares, que eu também trabalho para ver se tem ali alguns elementos a nível de traça que pode afetar a qualidade daquela formulação. Aí eu vejo as pessoas procurando essas informações em legislações. Só que não tem como, né? Porque você tem que saber o que é crítico. E você só sabe o que é crítico quando você está trabalhando ali junto com uma equipe de pesquisa e desenvolvimento, garantia da qualidade, e também a equipe que é responsável por fazer o desenvolvimento e a validação. E é por isso, né, que o planejamento e execução depende também dessas características de desempenho, além de eu qualificar materiais como padrões e reagentes, passando por uma qualificação de fornecedores também. Então, as pessoas acham que é só sentar, fazer o planejamento, né, dos experimentos, quais são os parâmetros que serão utilizados, e, na verdade, a problemática é muito maior, porque é desde a escolha do meu fornecedor, desde a questão do registro do meu produto, desde as ideias que eu tive de pesquisar e desenvolver aquele produto, tudo isso é levado em consideração, principalmente quando eu estou trabalhando ali com um produto que o meu principal analito, né, que o analito foco é o meu ativo. E eu também tenho que entender, né, que eu posso fazer todo esse processo de validação e no final aquele método ele não ser adequado para uso. E aí, quando ele não é adequado para uso, não significa que eu simplesmente vou descartar aquele método, né? Eu posso ter essa documentação falando que ele não é adequado, mas eu vou submeter para as etapas anteriores. O que eu preciso revisar? Será que eu vou ter que realmente desenvolver do zero? Será que realmente eu vou ter que fazer novas pesquisas e entender ali os parâmetros, ou é apenas uma otimização que está sendo necessária? Lembrando também que hoje no desenvolvimento, a primeira vez que eu falei disso, inclusive, foi lá em 2020, né? A primeira vez que eu falei sobre isso na internet foi em 2020, quando a gente nem sabia ainda o que era ChatGPT.
porque hoje todo mundo acha que o chat GPT resolve tudo. Só que a gente já tinha, né, desde 2010, muitos bancos de dados e inteligências artificiais que foram produzidas dentro de universidades europeias e também algumas empresas privadas para auxiliar nesse desenvolvimento de métodos. Né? Então, eu conheço pelo menos umas 50 ferramentas que nos auxiliam nesse desenvolvimento. Então, você chegar para mim e falar que vai desenvolver um método hoje de forma empírica, né, tentativa e erro, é muito amadorismo falar isso e achar que não tem ferramentas, porque tem ferramentas, né? Então, a gente só trabalha de forma empírica quando a gente está otimizando, né? A otimização realmente chega um momento que precisa fazer uma tentativa e erro. Só que o fundamento ali que a gente vai ter de fazer uma análise qualitativa ou quantitativa sempre vem das propriedades físico-químicas. Sempre vem de como aquelas moléculas elas estão ligadas entre si, né? Vem das relações intermoleculares. Então, vem de um conceito teórico que não é achismo e que a gente não acha que vai, né, encontrar essas informações do além. Muito pelo contrário. Né? São coisas aí que quem faz química, farmácia, a gente acaba vendo isso em química analítica. Né? E outros cursos que tem química analítica também é o básico ali de química geral que a gente acaba vendo e acha que nunca vai aplicar esses conhecimentos, mas vai aplicar aqui, né, para fazer a validação. E as etapas de validação de métodos analíticos, como eu falei para vocês, vai depender do método que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, aqui, né, essa tabela dos parâmetros a serem considerados na validação analítica é uma tabela que eu utilizei como referência a RDC 166 de 2017 da Anvisa, onde a gente tem a classificação do método e os parâmetros que a gente vai avaliar. Por exemplo, quando a gente tem um método qualitativo de identificação, parâmetro obrigatório para eles, seletividade. Quando a gente faz teste de impureza, se é quantitativo, a gente só é isento de fazer o limite de detecção. Quando é um ensaio limite, aí a gente precisa fazer, olha, seletividade, o limite de detecção e o restante a gente não precisa fazer. E o doseamento, a gente é isento de fazer 2 parâmetros, o limite de detecção e o limite de quantificação. E aí vem algumas problemáticas através dessa tabela. Por quê? Há empresas que trabalham com métodos para serem validados pelo Inmetro, por outros órgãos internacionais, pelo MAPA, pela BNT. E aí vai perceber que essa tabela não vai fazer tanto sentido para quando a gente está trabalhando dentro de uma matéria, dentro de uma indústria que produz especialidades químicas, matérias-primas. Vocês vão perceber que sim, por exemplo, quando eu trabalhar com teste quantitativo, eu vou ter sim que fazer limite de detecção. Mas por que isso acontece? Porque cada normativa, por mais que trabalhe com os parâmetros iguais, tem uma abordagem diferente. Né? Tem um porquê de eu considerar aquele parâmetro e porquê de eu não considerar outro. E é importante falar que essas legislações, essas normativas que a gente tem, elas são abertas, sim, para a gente bater ali na mesa e falar não, não é desse jeito que a gente faz. Só que o órgão regulatório não vai te contrariar se você entregar justificativas técnicas e com embasamento científico que faz sentido o que você está falando. Eu não posso chegar lá e falar, olha, você fala que identificação tinha que fazer só a seletividade, mas eu achei que o limite de detecção também era.
plausível. E eu acabei fazendo. E aí você não vai falar, olha, eu achei que tinha que fazer o limite de detecção. Não, você vai provar, por exemplo, que se você não tiver uma determinada concentração do seu analito e você colocar um indicador para fazer essa identificação e ele não tiver presente ali uma quantidade mínima, você não vai conseguir identificá-lo. Então, isso significa que o limite de detecção ele é recomendado para aquele método. Só que é o que eu estou falando para vocês, tem uma justificativa por detrás. Porque se não existir essa justificativa, não vai fazer sentido vocês tentarem bater de frente com o órgão regulatório. E é importante falar também que a gente pode utilizar diferentes normativas como base para que a gente possa compreender, né, como que vai ser isso no dia a dia. Em um processo de auditoria, isso só vai gerar problemas para você com o auditor se você não deixar isso bem documentado e muito bem explicado, tá? Caso contrário, não vai ter problema. E eu falo isso até mesmo pelos meus clientes, que eu vejo que tem clientes meus que atendem mais o Inmetro, a Anvisa não é tanto aplicável. O Inmetro faz auditoria mesmo com a implementação, né, da RDC 166, e acaba passando, mas por quê? Eles têm todo um documento de justificativa. Então não é achismo, não é achando que vai fazer as coisas de qualquer jeito, porque não é assim que funciona, tá? E agora, falando de cada um dos parâmetros que a gente já deu essa introdução aí da validação de métodos, a gente vai falar de um que é a linearidade. A linearidade é o mais importante quando a gente fala de métodos quantitativos, que é conhecido também como curva de calibração, curva analítica. E aí a gente tem alguns pontos relevantes para falar para vocês. A linearidade, essa curva de calibração, curva analítica, é o que a gente avalia. Se aquele método ele consegue gerar resultados que sejam diretamente proporcionais. Por exemplo, eu tenho meu analito, que é a minha substância química de interesse de analisar, e conforme eu vou aumentando ou diminuindo, eu vou ter também, né, uma alteração na resposta do instrumento. Pode ser que quanto mais eu aumente a concentração, o meu sinal analítico vai aumentando e tá tudo bem, isso é linear, é o que a maioria das pessoas conhece, só que também pode ser que o seu analito, conforme se aumenta a concentração, você diminui a resposta do instrumento, e isso também é linear. Isso é justificado por qual equação matemática? Pela equação da reta, pela equação linear. Ou seja, a gente tem uma faixa de concentração de trabalho específica para realizar aquela quantificação. E eu sei que eu vou ter essa relação que é proporcional à concentração do analítico à resposta do instrumento. Mas eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Aqui, a linearidade ela não é justificada apenas pela equação linear. Pode ser que eu tenha um método que ele seja não linear, que não significa que eu não tenha uma relação matemática entre a concentração e a resposta do instrumento. Sim, eu vou ter essa proporcionalidade, mas ela é justificada através de outra equação matemática, que ela pode ser equação exponencial, pode ser polinomial, pode ser logarítmica, aí vai depender do que você está trabalhando. E não está errado, e não é incomum isso acontecer dentro dos laboratórios, muito pelo contrário. E aí a pessoa acha que o método ele é não linear, aí ele
está expulso ali, né? Ele já não vai ser considerado para os outros parâmetros de validação. Mas, na verdade, mesmo ele sendo não linear e sendo justificado por outra equação matemática, ele é sim considerado dentro da linearidade, tá? E lembrando também sobre a faixa de concentração que eu estou trabalhando. A minha faixa de trabalho, aí cada um trabalha de um jeito, mas eu tenho um macete para definir quais são os pontos da minha curva de calibração. Quais seriam esses macetes? Primeiro, eu vejo com a minha empresa que eu estou trabalhando, com o meu laboratório. Qual é a concentração para o seu processo considerado daquele analito? Por exemplo, o último método que eu validei na última semana, a empresa falou para mim que a faixa esperada deles era entre 16 e 20 gramas por litro presente daquele analito que a gente ia analisar. E eu, beleza, me manda o método que vocês desenvolveram. Eu olhei o método e eu fiz um cálculo para correlacionar aquela concentração que estava em alta grama por litro para converter para aquela concentração menor que eles estavam trabalhando no desenvolvimento de métodos, até porque era uma técnica de HPLC-DAD, então a quantidade vai ser bem menor mesmo, a gente não precisa usar em grandes quantidades, porque o equipamento tem ele tem uma sensibilidade muito grande, vai poder, né, dar essa liberdade para a gente avaliar em pequenas quantidades. E com base nisso, né, depois de fazer esses cálculos de conversão, eu fiz a média do valor máximo e o mínimo, e eu cheguei no ponto central de concentração. Daquele ponto central, eu considerei 20% a mais e 20% a menos. E aí eu fui escolhendo os pontos de acordo com o método que foi desenvolvido para que os meus clientes eles não tenham problemas para fazer a pipetagem, para fazer a pesagem, para não cair em número quebrado, ser o número mais redondo possível que vai facilitar a rotina analítica deles, dentro dessa faixa de 20%. E eu coloco aqui para fazer a leitura. Ingrid, de onde você tirou 20%? Das principais normativas vigentes, todas elas falam isso, né? Que a gente tem que avaliar dentro de uma faixa de 20% a 10% de variação, né? A gente, inclusive, tem uma BNT que fala sobre isso. Então, quando eu comecei a fazer esse método, eu notei que eu precisava trabalhar em uma faixa de trabalho menor. Então, de 20% não funcionou bem, mas quando eu trabalhava numa faixa de 10%, eu conseguia, sim, ter resultados excelentes e tudo dentro da faixa da curva que eu tinha escolhido. Considerando que eu sempre tenho que pegar minha faixa, né, de concentração, deixar ela o máximo possível aqui no meio, que não fique próximo nem ao limite inferior e nem ao limite superior da minha curva, né? E muitas vezes pode ser que o seu método ele não seja linear, por quê? Porque você está escolhendo uma faixa de trabalho muito grande. Aí as pessoas elas não usam essa noção matemática, que é de 10% a 20%. Não, às vezes ela considera 50%, 80%, 100%. E aí vai dar errado mesmo, porque quanto maior a sensibilidade do seu equipamento, menor vai ser a sua possibilidade aí de ter uma faixa de trabalho muito grande, porque pequenas alterações o equipamento vai avaliar, ele vai conseguir detectar. E aí a gente também pode estudar a nossa equação da reta ou a equação utilizada para descrever aquele método analítico. Então, a das mais conhecidas hoje é a técnica dos mínimos dos quadrados mínimos, né? E essa técnica de otimização matemática, ela procura encontrar qual é o melhor ajuste que eu tenho em um conjunto de dados, tentando sempre minimizar ali
a soma dos quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados observados. Isso significa que para cada ponto dessa curva que foi feita, eu tive que fazer análise em algumas réplicas, né? E aí vem as pessoas falarem para mim, Ingrid, mas aí aquele ponto que deu fora da curva, eu posso simplesmente refazer. Tá, mas você não pode refazer aleatoriamente, você tem testes estatísticos que vai te falar quais pontos deverão ser revistos, né? E você observar se aquele resultado ali ele está seguindo uma tendência ou não. Se ele estiver seguindo uma tendência, significa que você tem erros para corrigir experimentalmente, e quando ele não segue uma tendência, muito provável é do equipamento. Tá? Só que eu ressalto, isso não é uma regra, e isso vai depender do que você está trabalhando, tá? Normalmente, a gente chega nessa equação aqui do método dos quadrados mínimos quando a gente está trabalhando com métodos lineares. E também a gente pode ter uma equação maior quando a gente trabalha aí com funções quadráticas, com funções polinomiais, que eu também costumo trabalhar bastante. Como eu falei para vocês, não é incomum. Eu tenho que saber a seguinte informação dessa equação gerada, que muitas vezes as pessoas não sabem interpretar, que é com relação ao Bzinho aqui, né? O B, que é o valor numérico que está atrelado ao X, considerando que o X é a concentração e o Y é a minha resposta analítica. Esse valor de B ele vai definir a minha sensibilidade do método. Então, eu tenho que avaliar se esse valor ele está alto ou ele está baixo. Quanto mais alto ele tiver, significa que mais sensível aquele método é quando pequenas variações de concentração serão realizadas. Né? Então, quanto maior a minha concentração, né, ou variações que eu tiver da minha concentração, e eu tiver uma sensibilidade muito alta, eu vou ter uma mudança final aqui no meu resultado analítico, né, do sinal analítico, e eu vou precisar rever algumas otimizações do meu método para entender quais são os pontos críticos e o que eu vou precisar melhorar. E muitas vezes criar procedimentos adicionais, principalmente atrelados aí às questões básicas, como lavagem de vidrarias, boas práticas de pesagem e também boas práticas de pipetagem. E aí a gente também tem que tomar cuidado, né, como a gente vai preparar essa curva analítica, porque aí existe 3 formas a gente fazer isso. A primeira forma é a curva com padrão com solvente, que é a mais utilizada aí pelos laboratórios, que é quando a gente pega os solventes de preparo de amostra e a gente pesa ali o nosso padrão, faz todo o preparo e aí a gente coloca ali no equipamento ou na técnica analítica que a gente vai utilizar, né? Muitas vezes não requer um preparo maior além desse. Já a curva com matriz fortificada é quando eu pego a minha própria amostra e eu acrescento certas quantidades ali do meu padrão. Ou seja, eu estou fortificando com o padrão. Só que essa fortificação com padrão, ela precisa ser controlada. Eu preciso saber exatamente qual é a concentração a mais que eu vou colocar para eu entender aquela relação de sinal analítico e a concentração do meu analito. Erros que a maioria dos laboratórios fazem. Não ter um padrão na pesagem. Porque se você não tiver um padrão na pesagem, quando você faz essa curva com matriz fortificada, esquece. Esquece que vocês vão chegar em resultados imprecisos. Principalmente se você estiver trabalhando com a seletividade.
E eu sei porque eu já trabalhei com validação de métodos que o analista responsável ele não tinha ali uma boa conduta de pesagem. Então, como ele não conseguia fazer uma boa pesagem, eu já percebia que os resultados davam uma variação muito grande. E nesses casos é importante você parar a validação e tentar, né, treinar aquele analista para que ele possa melhorar nas boas práticas de pesagem. Isso já aconteceu quando eu estava trabalhando com cliente. E eu sei disso principalmente quando eu comparo dois analistas. Porque normalmente o analista que desenvolve, né, e tem um domínio maior no desenvolvimento, é mais difícil aquela pessoa ter erros atrelados. Por isso que eu nem gosto tanto de colocar quem desenvolve para validar o método também. E deixar ela fazer tudo sozinha. Muito pelo contrário, é melhor ter uma outra pessoa justamente para você comparar esse resultado. E entender também problemas de ambiguidade, duplicidade de informações de quando o próprio POP ali foi redigido. Uma outra forma de preparar a curva analítica é a curva com extração da matriz fortificada. Então, eu tenho a minha própria amostra, a minha amostra tem os interferentes além do meu analito, só que eu vou retirar o meu analito e vou fazer todo o processo de extração, vai ficar apenas os interferentes e eu vou colocar o padrão ali, ou seja, eu vou fortificar com o meu padrão. Então, eu vou ter a minha matriz com o meu analito, mas não o analito que era da amostra, e sim o analito que veio do meu padrão. E aí, nesses casos, eu tenho que tomar muito cuidado com a extração, porque é óbvio que a gente tem algumas perdas, é óbvio que pode ficar algum vestígio, né, do que o analito que deveria ter saído por completo dali, e pode interferir ali no resultado final, mas que são formas aí que, como eu falei para vocês, não tem uma regra, mas que a gente pode definir conforme o método qual é a melhor forma de preparar a curva analítica. Normalmente, quando eu trabalho, né, que é o mais comum aí, que é o método de cromatografia líquida, eu costumo trabalhar com a curva com padrão com solvente para fazer linearidade, e a seletividade eu trabalho com curva com matriz fortificada. Só se eu tiver muitos problemas, né, tiver em dúvida ali da seletividade daquele método, quando eu não consigo comprovar nem pela pureza do pico, não consigo comprovar nem pelo detector do equipamento de cromatografia, aí eu faço a curva com extração da matriz fortificada, tá? Só que em alguns casos, às vezes, não é possível você fazer isso que eu estou falando para vocês. Então, as pessoas recorrem a essa outra forma de fazer a curva, tá? E está tudo bem, desde que você consiga comprovar estatisticamente se está tudo certo. Da faixa de trabalho, é como eu falei para vocês anteriormente, né? A faixa de trabalho ela é sempre definida pela especificação do produto, não é pela especificação da Anvisa, do Inmetro, do mapa, não, é do produto. Porque, por exemplo, aquela faixa que eu falei para vocês de especificação da empresa que eu estava trabalhando era de 16 a 20 gramas por litro, só que a faixa aceitável para o mapa daquele produto era de 30 gramas por litro. Então, se eu considerar a faixa do mapa, isso significa que eu não vou conseguir atender a faixa do registro daquele produto, que já está dentro das legislações vigentes. E que muitas vezes, se eu estiver trabalhando com uma técnica de alta sensibilidade, se eu chegar a minha curva até atender esses 30 gramas por litro, pode ser que eu não consiga avaliar o resultado, né? Eu não consiga entender ali se aquela faixa de especificação da minha fábrica está atendendo ou não.
Então, por isso que eu falo para vocês, sempre tente trabalhar nessa faixa de 20%, não deu certo, avalia 10%, não deu certo, ainda precisa diminuir 5%. Mas amanhã eu falo para vocês pela minha experiência, quando não dá 20%, 10% dá. O único cuidado que você tem que ter é para você não dificultar ali a vida do seu analista, né? Você não mandar ele pesar número quebrado, fazer a pipetagem de número quebrado, que aí ninguém merece e se torna um processo bem mais difícil do que ele deveria ser. Também é importante a gente falar, tá, sobre a regressão linear, sobre o R², que é importante que ele esteja, né, dentro da faixa superior de 0,99, que significa que eu tenho uma forte correlação entre a concentração e o sinal analítico, sendo que também é possível a gente chegar nesse valor de regressão quando a gente não trabalha com métodos lineares, tá? E também é importante um outro cálculo que a gente necessita fazer, que é com relação ao perfil dos resíduos. O perfil dos resíduos nada mais é do que a gente avaliar o valor teórico esperado pela nossa fórmula matemática que justifica aquele método analítico pelo valor real que a gente encontrou aí nos nossos experimentos. A gente faz essa diferença e plota esse gráfico. Aí muitas pessoas têm dúvidas com relação a esse gráfico. Pessoal, os resultados eles precisam ser exatamente como vocês estão vendo. Eles não podem seguir uma tendência, precisa ter esses valores totalmente aleatórios, porque isso vai justificar o quê? Vai falar, olha, eu tenho, né, esses pontos que estão fora da curva, né, não segue uma tendência, tem aí um movimento aleatório, isso significa que os erros experimentais que eu estou trabalhando naquele método, eles não são controláveis, eles não seguem uma tendência, então se eles estiverem dentro da faixa que eu determinei, está tudo certo. E eu preciso avaliar justamente isso visual, né? Se não segue essa tendência, que é essa linha reta, se ele não está seguindo, né? E esses pontos eles estão mais aleatórios possíveis para eu justificar os erros atrelados àquele método. Para aí, sim, né, a gente vem estudar aqui a parte da seletividade. Que a seletividade, resumindo, né, o que a gente avalia na seletividade? Se mesmo na presença de interferentes, a gente consegue analisar o nosso analito. Ou seja, mesmo na presença ali de interferentes que são da própria amostra, ou dos reagentes, ou dos solventes, não vai ter influência no resultado analítico e eu vou conseguir diferenciar quando é o meu analito e quando é o interferente. Enquanto maior for a sensibilidade da minha amostra, mais cuidado eu preciso ter na seletividade do meu método. E existe aí dois procedimentos que são mais comuns para a gente avaliar a seletividade, tá? Que aí aqui vai um pouquinho além de apenas ver a questão da pureza do pico cromatográfico, quando a gente trabalha com métodos de cromatografia. Embora eu goste de indicar que sim, que a gente tenha, né, esse controle de pureza pelo detector, até mesmo para a gente conseguir comprovar, né? Uma das formas da gente comprovar a seletividade. Mas é importante também que a gente faça um desses dois procedimentos indicados. O primeiro é quando a gente vai realizar a análise da amostra e de materiais de referência utilizando aquele método de estudo e outros métodos validados, né? Então, a gente quer aqui avaliar a habilidade do método, identificar e quantificar com precisão,
né, o analito, mesmo na presença de interferentes. E já outra forma, né, principalmente amostras aí que tem múltiplos interferentes na presença do analito, a gente vai demonstrar o efeito matriz, né, o efeito que aqueles interferentes têm na detecção ou na quantificação do analito. E aí a presença desses interferentes, a gente tem que avaliar se ele acentua ou inibe a detecção ou a quantificação. Que aí não tem certo ou errado, né, nesses procedimentos. Tudo vai depender de qual a melhor forma de eu analisar. Quando eu falo da Anvisa, muitas vezes as pessoas já vão direto no efeito matriz. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque se o efeito matriz ele não for possível de ser realizado, eu tiver muita dificuldade, eu posso justificar no meu protocolo que eu vou seguir um outro procedimento do Inmetro. E como eu falei, está tudo certo, nenhum auditor vai te dar uma não conformidade por isso, desde que você justifique, né? Desde que você tenha uma boa justificativa técnica e científica para isso. Um outro parâmetro também bastante comum utilizado é o limite de detecção. E aí o limite de detecção de cada método ele é individual e ele é a quantidade mínima que eu tenho que ter do analito ali na amostra para ser detectado. Só que não necessariamente quantificado. Eu estou falando apenas da detecção. E existem algumas formas a gente avaliar isso. A primeira forma é uma avaliação e uma percepção visual. Tenho que tomar cuidado, por quê? Uma avaliação e uma percepção visual, ela depende muito do analista que está trabalhando. A gente está falando de uma avaliação que ela é muito subjetiva. E por ela ser subjetiva, eu tenho que entender, né, de quais são os parâmetros que eu vou avaliar. Eu vou ter que fazer uma diluição da amostra até encontrar a menor concentração ou valor de propriedade que possa ser diferenciado entre uma detecção e a resposta do branco. Só que eu tenho que entender se realmente isso é confiável, se isso faz sentido para o método qualitativo ou não. Então, como eu falei, é avaliar cada caso. Uma outra coisa também é a relação sinal-ruído, que a gente pode avaliar utilizando essa estratégia, que nada mais é do que a gente avaliar a região do ruído que a gente tem no branco com a resposta analítica ali de quando a gente fez a diluição do menor valor concentrado, né, do que a gente fez ali da nossa amostra. E aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque essas concentrações baixas precisam ser conhecidas do analito, e também a gente precisa conhecer o ruído do branco da amostra. E aí a relação mais indicada é de 3 para 1, 3 para o sinal analítico, 1 para o ruído, ou 2 para o sinal e 1 para o ruído. Se isso daqui vai ser relevante para você, se você vai conseguir comprovar a partir disso ou não, como eu falei, vai depender do método. Mas a gente tem outra forma também, que é pela uma equação, sendo que a gente pode estimar tanto o limite do desvio padrão do branco pela inclinação da curva analítica. Só que eu tenho que tomar cuidado porque a gente tem algumas observações de quando a gente utiliza cada caso. Se a gente estiver, né, trabalhando com nível de traços, ótimo, a gente pode utilizar essa forma de LD igual 3,3 vezes o desvio padrão da resposta do branco dividido pela inclinação da curva analítica. Caso contrário, não utilize, porque ele vai dar um valor muito acima do real. E eu também tenho que tomar cuidado, porque muitas vezes o meu branco ele não vai gerar resultado nenhum. E aí eu não vou utilizar, né, esse desvio padrão do branco. Eu vou ter que utilizar o desvio padrão do menor nível de concentração da minha curva analítica.
né? E também lembrando, né, que esse B da inclinação eu posso utilizar aquele que foi feito mesmo para linearidade. Uma outra forma de avaliar mais completa, né, que é quando a gente utiliza essa fórmula, onde o limite de detecção avalia o desvio padrão residual, o valor individual do sinal instrumental, o valor da resposta predita pela equação da curva analítica e o número de repetições. E aí a gente substitui nessa fórmula, né, do desvio padrão residual, para depois a gente vir aqui para o limite de detecção. Considerando também que temos o sinal do branco. Outra coisa também que dá para a gente fazer é o limite de detecção do branco da amostra, onde a gente faz a média dos valores do branco da amostra, a gente faz o teste T para avaliar essa distribuição e o grau de confiança vezes o desvio padrão da amostra. A gente só faz isso quando o branco da amostra ele não depende da matriz, porque muitas vezes a não presença da matriz influencia na qualidade do resultado analítico. E essa fórmula ela só é válida quando os valores do branco apresentar um desvio padrão diferente de zero. Porque se for zero, não tem como que aí você não consegue fazer aí esse teste T. Outra forma da gente avaliar é o branco da amostra com a adição da menor concentração aceitável do nanito. Aí nessa fórmula a gente também faz o teste T, mas a gente faz o desvio padrão da amostra dos brancos ali com a adição do nanito. E aí eu tenho que tomar alguns cuidados porque a menor concentração aceitável é aquela concentração mais baixa para a qual um grau de incerteza pode ser considerado satisfatório, e eu também tenho que considerar o grau de liberdade que eu vou utilizar. Muitas vezes a gente não faz isso manual, né? A nossa própria ferramenta estatística, o Excel, a gente consegue avaliar tudo isso. Esse limite de detecção é o que eu costumo utilizar, principalmente para métodos aí que eu faça validação de métodos cromatográficos, só que eu gosto de utilizar como grau de confiança o 99,9%, porque não existe nada 100% nessa vida, o 99% e o 95%. Eu utilizo 95% porque tudo estatisticamente, nos nossos parâmetros, a gente considera o valor de 5% ao erro atrelado e também o que é considerado satisfatório dentro das normativas vigentes, tá? E, claro, isso vai depender aí do que eu estou trabalhando e avaliar cada caso, cada situação existente. Já o parâmetro de limite de quantificação, ele é muito parecido com o limite de detecção, inclusive a forma como a gente vai avaliá-lo. Só que o limite de quantificação é quando eu tenho a menor quantidade do analito que está ali presente na minha amostra e que ele vai ser quantificado com precisão e exatidão. Então, sempre que eu tiver aquela quantidade mínima, eu consigo chegar sempre nos mesmos resultados. Aí a forma de avaliar segue a mesma aí do limite de detecção, a mesma ideia. A gente pode ter uma avaliação, uma percepção visual, que, como eu falei, é subjetivo, vai depender dessas diluições sucessivas, e aí eu tenho que tomar cuidado, porque não é qualquer analista que tem esse domínio de fazer as diluições. Aqui eu também posso avaliar a relação sinal-ruído, mas aqui é bem maior, né? A relação sinal-ruído varia de 10.1, 6.1, 5.1, dependendo do método utilizado. Então, eu tenho que tomar muito cuidado se realmente esse limite de quantificação é a melhor saída, usar essa relação sinal-ruído, porque muitas vezes pode ser que não seja.
E eu também posso utilizar o limite de quantificação a partir da minha curva, né? Onde eu tenho o desvio padrão do branco e eu também utilizo a inclinação da curva analítica. E as mesmas coisas que eu falei para vocês, né? Esse método ele não vai fornecer, né, resultados bons para altas concentrações, apenas em nível de traço. Se eu não tenho desvio padrão da resposta do branco, eu preciso fazer o valor do desvio padrão do menor nível da curva analítica. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado aí de qual forma eu vou utilizar. Também posso utilizar o limite de quantificação pelo branco da amostra, tá? Esse 10 da equação, ele vem pela IUPAC, é importante falar. E a gente adota aí os valores 5 ou 6 em função do rigor analítico exigido, e que isso vem da IUPAC, e que não é um número aleatório, tá? É importante falar que eu vejo alguns laboratórios tentando encontrar esses dados aleatoriamente, mas na verdade não é aleatório, tem um porquê, né, a gente utilizar cada um deles. Também é possível a gente determinar, né, o limite de quantificação pelo limite de detecção. Porém, o mais apropriado é sempre o limite de detecção a partir do limite de quantificação. E a gente utiliza essa fórmula, que é o LD igual a LQ dividido por 3,3. Só que também é importante falar que vai depender da situação e se for aplicado também para aquele método limite de quantificação e detecção. Porque a gente verificou que nem sempre os dois são aplicáveis, tá? E agora, falando sobre exatidão e precisão. Eu tenho esse exemplo aqui do tiro-alvo, que é muito ilustrativo para a gente discutir a precisão e exatidão de um método. Suponha que nesse alvo A, bem aqui onde está a bolinha do meu cursor, seja onde eu quero chegar o meu resultado analítico perfeito. Ou seja, a minha especificação ela está aqui. Só que quando eu faço as repetições do meu ensaio analítico, eu percebo que, olha, todos os tiros ao alvo tá tudo longe do lugar que eu espero, né? Eles estão espalhados. Então, isso significa que eu tenho um erro sistemático e aleatório, porque tudo está longe do valor que eu espero adequado. E por que o erro aleatório? Porque está cada tiro para um lado. Por que o erro sistemático? Porque eles estão tendendo tudo a ir para a parte inferior. Eu não tenho nenhum tiro na parte superior. Então, isso significa que, por mais que o erro seja aleatório, ele é sistemático porque ele segue uma tendência. Já aqui, eu já observo que eu não tenho um erro aleatório, né? Eu não tenho erro aleatório porque não está cada um para o lado, muito pelo contrário, ele segue uma tendência. Como ele segue uma tendência, tem um erro sistemático, que ele está longe do alvo. Então, nesses casos aqui, né, provavelmente eu tenho um problema com o meu analista, tá? Então, o problema no preparo de amostras, pesagem, fazer também a parte da pipetagem e também quando eu trabalho com métodos cromatográficos eu dou uma olhadinha na coluna, né? Se a coluna ela foi bem limpa, se não está com nenhum vazamento, eu tento entender isso daí. Já nesse caso C, eu já tenho, olha, eu não sigo um erro sistemático porque ele não tem tendência a ir para nenhum lugar do alvo. Só que eles são todos aleatórios, né? Eles estão totalmente espalhados. E aí isso daqui para mim é difícil, né? Porque se eu tenho só erro aleatório, onde será que está o problema? Está no analista e no equipamento. Tenho várias coisas aí
para tentar entender. Já o alvo D é o ideal, né? Que os valores médios do tiro, eles estão seguindo ali o meu alvo, e a variabilidade que eu tenho entre os tiros, ela é muito baixa, então ela é uma eu tenho aí um cenário ideal, que tanto o meu erro relativo quanto o meu erro aleatório, né, eles são extremamente baixos, né? Eu estou conseguindo chegar ali bem no meu alvo. E eu posso fazer estimativas da exatidão, né? Passando assim bem por cima como a gente faz esses cálculos, sai exemplificando, porque, claro, vai depender do método que a gente está trabalhando. A gente tem o valor real, que é o valor verdadeiro, que a gente tem na especificação do nosso produto, né? Ou para aquele método, que nesse caso do exemplo, ele é 20 gramas por litro. E eu quero saber se ele é exato ou não. Como eu vou saber se ele é exato ou não? Eu vou fazer as medidas, né? Ou seja, eu fiz 7 réplicas, cada réplica eu tive um valor, e eu fiz a diminuição do valor obtido menos o valor real. E aqui eu tive o erro. E aí eu fiz a média dos resultados da minha réplica e eu fiz também a média dos meus erros. E eu fiz o cálculo do meu erro relativo, que ele, por vigência nas normativas, precisa ser obrigatoriamente inferior a 5%. Então, eu calculo a média, né, que é o 20,2, menos o valor real, que é o 20, dividido pelo valor real, vezes 100. E que aqui eu preciso considerar que é 1,2. Já a média do erro vai depender do método que a gente está trabalhando, e aí há discussões bem mais profundas do que para a gente falar aqui nesse webinário, mas que eu ressalto para vocês que vai depender muito do método que eu estou trabalhando, tá? Eu também faço a recuperação. A recuperação é para eu saber, né, qual que é a diferença entre o valor real e o valor experimental, o valor predito, inclusive, né, se realmente ele está de acordo com o valor de referência. Então, eu tenho também o meu valor-alvo, a minha unidade, faço as repetições, calculo a média e depois eu vou aqui para essa fórmula, que é a média do ensaio dividido pelo valor real vezes 100. E aí, o que tiver dentro de 90% e 110% significa que é considerado satisfatório. Sempre lembrando que, além desses testes básicos que eu estou mostrando para vocês, tem também o teste T, tem o teste de ANOVA, tem o teste F, tem outros testes que a gente considera também, né? Que o webinário, a ideia é dar uma abrangência bem generalista do tema, mas que existem outros cálculos estatísticos bem mais avançados para a gente considerar e que vai depender das variáveis que a gente está estudando. Se é variação de analista, se é variação de equipamento, se é variação de configuração do equipamento. Então, tudo isso a gente leva em consideração. Essa estimativa da incerteza, essa fórmula é adotada quando a gente está trabalhando em laboratórios acreditados, que aí a gente leva em consideração, né? Até mesmo quando a gente faz ensaio de proficiência, a incerteza expandida da medição do laboratório participante e também a incerteza expandida do valor verdadeiro, que no caso seria de uso de um padrão. E aí a estimativa da exatidão ela é dada por essa fórmula aqui, que é o resultado obtido pelo laboratório e o resultado obtido verdadeiro, além das incertezas aí expandidas que a gente leva em consideração, tá? E aqui tem um exemplo para vocês entenderem, né? Eu tenho também um valor verdadeiro, né, que vem do padrão aí da minha especificação do produto, a minha incerteza como referência,
E eu avalio, né, os resultados analíticos obtidos de cada réplica, qual a média, qual que é a incerteza oriunda do laboratório, e eu calculo também essa exatidão a partir do erro normalizado, né? Considerando que o erro normalizado ele vai ser satisfatório sempre que eu entender que existe uma relação entre as incertezas utilizadas, associadas, e também o meu sinal predito e o meu sinal de referência. Caso contrário, não vai fazer sentido essa comparação. Então, tudo vai depender da complexidade que eu estou trabalhando dentro do meu laboratório. Falando da precisão, né, que é o coeficiente de variação que a gente considera, né, que é a relação do desvio padrão e a média em porcentagem, a precisão avalia o grau de concordância entre indicações ou valores medidos que a gente tem e que vai depender ainda das condições especificadas. Então, a gente utiliza para definir a repetibilidade de medição e se ela tem tão pouca ou nenhuma variação em seus resultados. Então, o coeficiente de variação avalia. A gente tem grau de concordância conforme a gente vai repetindo os ensaios analíticos. Aí, se a gente avaliar, por exemplo, né, alguns fatores, então aí a gente entra dentro de sub-áreas dentro da precisão, como no caso da repetibilidade, que a gente deixa todos os fatores que podem variar como fixo. A gente faz o mesmo procedimento, o mesmo analista, mesmo instrumento, mesmo local, repetição em curto período de tempo e avalia se a gente tem esse coeficiente de variação alto ou baixo e se está dentro dos limites aceitáveis ou não. Já quando a gente avalia precisão intermediária, a gente varia os analistas, os equipamentos e os tempos, né? Tudo que pode influenciar a qualidade daquela resposta analítica. E aí não é apenas os cálculos de coeficientes de variação que a gente faz. Tem também os testes estatísticos mais avançados, como eu falei para vocês, que é o teste T, ou ANOVA, e também o teste F aí, dependendo do método que vocês estão trabalhando. E é muito comum a gente fazer estudos que combinam exatidão e precisão, que são nada mais, nada menos que o que a gente conhece como estudo de REP e REPRO. Aqui eu deixei para vocês uma forma, né, da gente fazer esse estudo, mas como eu falei para vocês, não é uma regra. A gente pode preparar uma solução mãe, né? E a partir dessa solução mãe, a gente vai determinar o fator de reprodutibilidade, se vai ser o analista, se vai ser o equipamento, se vai ser o tempo, dentre outros. A gente vai estabelecer o valor de referência e vai executar pelo menos aí 7 réplicas de amostras que foram retiradas dessa solução mãe preparada. Lembrando que essa solução mãe ela vai ser preparada conforme o método que eu estou trabalhando e conforme as diretrizes de boas práticas também. Depois que eu faço essas 7 réplicas, eu faço a repetibilidade, né? Calculo o coeficiente de variação, sempre dividindo o desvio padrão aí pela média, chegando no valor de porcentagem. Eu analiso o erro sistemático, ou seja, né, ali da exatidão, qual foi o erro de cada ensaio, onde eu pego, né, o resultado analítico gerado experimentalmente, né, que é o valor ali predito, e eu também considero o valor de referência, que é o valor da minha especificação, e eu faço essa subtração, como eu mostrei para vocês anteriormente. E aí a gente calcula o erro médio e tenta entender. A reprodutibilidade interna, a gente também tem que calcular essa diferença de percentual. E a gente também tem que determinar como critério, né, qual que é a linha de corte para essa avaliação de repetibilidade e reprodutibilidade. É
recomendado 10% quando a gente fala de repetibilidade e reprodutibilidade interna, e 5% para quando a gente trabalha com exatidão. Só que, como eu falei, que tudo isso não é uma regra, né? É uma recomendação e que vai depender do método que a gente está trabalhando e do laboratório, além de envolver testes estatísticos mais avançados do que esses que eu estou falando aqui para vocês. E o critério de avaliação, a robustez, né? Aí a robustez não tem como fugir. Aí é teste avançado, teste T e a nova. Porque tudo vai depender da quantidade de parâmetros que a gente vai desafiar aquele método. Então, a gente tem as condições experimentais, como reagente, composição da amostra, pH, temperatura, que a gente pode avaliar ao fazer pequenas alterações, e a gente quer entender, né, se mesmo essas pequenas variações, seja mudanças no preparo de amostras, condições ambientais, armazenamento e outras alterações, a gente vai chegar no resultado analítico que foi determinado. Caso ao contrário, se a gente não consiga chegar naquele resultado analítico, isso significa que aquele método ele não é robusto, eu vou precisar levar ele novamente para otimização. Só que para eu saber se ele é robusto ou não, eu utilizo essas ferramentas estatísticas mais avançadas, que é onde eu entendo a correlação das variâncias e o desvio padrão de cada grupo de amostras, considerando os fatores avaliados. Sendo que pode ser 2, 3 ou até mesmo mais fatores avaliados aí, como uma proposta de variação na condição experimental. E, para finalizar, a gente precisa falar do que é obrigatório a gente ter no relatório de validação. No relatório de validação, a gente precisa obrigatoriamente ter esses 7 itens, que são os itens recomendados tanto pelo Inmetro, pelo mapa, quanto pela Visa. Primeiro são os dados iniciais do relatório, informações da empresa, do laboratório, quem foram os analistas envolvidos nos ensaios, data, horário de realização. Depois, declaração de conformidade analítica. Essa declaração é uma declaração formal, assinada, informando, né, a conformidade analítica daquele método e informando também a rastreabilidade dos documentos gerados. O outro ponto é com relação ao planejamento de validação, que obrigatoriamente precisa ter, e a verificação de desempenho e estimativa de incerteza só vai ter se for aplicado, tá? Se você for um laboratório acreditado, obrigatoriamente você vai ter que ter essas informações para você garantir a conformidade com a ISO 17025. Já o quarto item é a rastreabilidade de equipamentos e soluções. Nada mais é do que a gente dá ali as informações do ID, do lote, da marca, do CAS, quando a gente fala de reagentes químicos, tudo que vai permitir a rastreabilidade do equipamento e soluções utilizadas, incluindo o grau de pureza. Porque se eu considerei no meu método, ali no desenvolvimento e validação, um grau de pureza de 99%, e se algum dia eu inventar usar um reagente que tem pureza de 90%, eu vou ter uma variação no meu resultado analítico. Então, para eu conseguir bater essas informações, eu tenho que conhecer exatamente quais são esse grau de pureza. Além de ter o princípio do método e os parâmetros avaliados também. E aí, o princípio do método é um método que foi desenvolvido pelo laboratório ou um método que vocês utilizaram como referência. E os parâmetros avaliados vai advir do planejamento de validação e dos cálculos estatísticos utilizados.
além de você apresentar aqui nos parâmetros avaliados toda a discussão e a conformidade deles, né? Além dos critérios de aceitação. E a conclusão de um relatório é muito simples, gente. Eu quero olhar para o objetivo do seu relatório, eu quero olhar para as conclusões e entender. Então, o que eu recomendo é uma tabela com parâmetros avaliados, critérios de aceitação, os critérios que você encontrou, né, estatisticamente falando, e o resultado final, se está em conforme ou não conforme, qual normativa você utilizou como referência, e especificar também, né, essa questão da rastreabilidade das informações, que é o mais importante e que a gente vem discutindo isso em todos os laboratórios nos dias de hoje. Certo? Pessoal, o propósito desse webinário foi a gente discutir quais são os principais pontos críticos da validação de métodos, né? Não deu tempo da gente falar nem a metade, porque são muitas coisas. Existem outros cálculos estatísticos, outros pontos críticos que vai depender aí do laboratório que a gente está trabalhando. Então, não tem como, né, a gente não entender a validação como um processo essencial, mas que, por mais que seja sistemático e documentado, ele nunca é o mesmo. Tudo vai depender do método que você está trabalhando, dos equipamentos e das pessoas envolvidas. E caso vocês tenham alguma dúvida, procuram serviços nessa área, pode entrar em contato comigo, tanto no meu site aqui, o www.biochemie.com.br, o meu e-mail, que é o contato@biochemie.com.br, e também quero agradecer a Luciene pelo convite. Foi um prazer estar com vocês nesse webinário. E eu fico à disposição de vocês, o que vocês precisarem de mim. O prazer é todo nosso, muito obrigada por essa aula, né? Incrível, como você disse, falta bastante coisa, mas eu acredito que já é uma excelente introdução. Como você disse, no LinkedIn, nas redes sociais, no site da Biochemie, vocês encontram muito mais, um material riquíssimo, e a Ingrid também se coloca à disposição. Muito obrigada, Ingrid, um abraço, viu? Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.